Sejam bem-vindos à Masmorra da Mortícia, um podcast onde eu, o Lucas e o Guilherme, da banda Mortícia, escutamos álbuns que são clássicos para a gente. Este podcast é gravado ao vivo no meu canal da Twitch, onde a gente escuta os álbuns na íntegra com vocês e comenta cada música dizendo o que a gente acha interessante sobre elas. Essa aqui é a versão gravada que vocês podem acompanhar, já bem editadinha, sem as músicas com copyright. Então deixem as músicas prontas para tocar aí, escutem nossos comentários e nós nos vemos no episódio. Então começando aqui mais um podcast da Masmorra da Mortícia. Esse nome foi dado numa enquete, tá? Então, no Instagram da banda, então não se assustem. A ideia do podcast, de novo, então, é a gente fazer uma análise digamos assim, é um sommelier de álbuns que a gente curte, assim. E também que a gente não curte, mas que a gente de alguma forma está relacionado, assim. Eu digo que a gente não curte especificamente nós dois, né? Talvez um curta mais, outro curta menos. Mas, e eu acho que o Lucas escolheu esse, né? Agora é um dos álbuns preferidos dele. Exato. E a gente vai passar aí pela historinha do álbum. Esse álbum é muito interessante. Essa banda é muito interessante, na verdade. Não sei se você quer contextualizar o álbum, Lucas. Assim, Qual é a vibe do álbum? Eu vou dar um contexto que tem mais a ver com a maneira como eu enxergo esse álbum, porque eu não peguei, assim, fatos e coisas e tal. Mas, se a gente pegar no contexto da banda, tá? O Rush, ele tem um início, e isso aqui é puramente eu falando, mas eu já ouvi outras pessoas dizendo isso. Eles têm um início que ele é mais, assim, baseado no hard rock, e sei lá, parece que eles curtiam muito Led Zeppelin, e daí eles fizeram um início ali, meio aquele hard rockão, aquele coisa que a gente hoje chama de rock clássico, no primeiro álbum deles. Deixa eu botar aqui o Rush Album. E daí, principalmente depois da entrada do Neil Peart na banda, aqui ó, esse aqui é o primeiro álbum, né? Principalmente depois da entrada do Neil Peart na banda, que fez que é um cara que, tipo, tem um estilo extremamente marcante de tocar bateria, tinha um estilo extremamente marcante de tocar bateria e que está sempre se desafiando pra fazer coisas novas, junto com a virtuosidade dos outros dois membros, do Geddy Lee e do Alex Lifeson. Ele também trouxe as letras, né? Então, depois ali do primeiro e segundo álbum, o Rush começou cada vez mais investir nessas coisas, na virtuosidade das canções, a complexidade das estruturas e dos temas também, na questão das letras. E esse álbum, especificamente, pra mim, tem a melhor composição do Rush, assim, tem várias músicas ali que eu poderia ouvir na discografia deles e dizer, essa música é muito boa, eu adoro essa música, que até talvez eu goste um pouco mais, mas assim, eu diria que a obra-prima da carreira deles é a primeira música desse álbum, que pra mim é perfeito como a estrutura complexa ali e a história e os temas, eles todos se juntam. Isso é uma coisa que a gente gosta muito na Mortícia, de quando eu gosto, mas eu sei que o Guilherme também gosta, quando a música musicalmente trabalha com os temas e a canção é complicada e ela vai de um lugar pro outro e ela conta uma epopeia e tal, uma história inteira. Então, e daí porque eu falo isso no contexto da banda, que eles saíram de uma coisa mais simples, assim, focado em uma cançãozinha pequena com temas engraçadinhos. Então, no primeiro álbum, a canção mais famosa é Working Man, que é uma que eles sempre fechavam um show com Working Man, que é meio que um blues, assim, já mostrando o estilo deles. E daí, cada álbum depois, eles começaram a colocar geralmente um épico em cada álbum, né? Então, um dos mais famosos, aqui tem todos, né? Aqui tá na ordem os álbuns, o Rush, daí esqueci o nome desse aqui, Caress of Steel, 2112, Farewell to Kings, e esse álbum que a gente tem aqui, o Hemispheres. E daí o épico é a primeira música desse álbum. Também eu acho que é a primeira música do 2112, que é um outro álbum muito maneiro, que poderia ter escolhido esse. Enfim, então, nesse álbum aqui, pra mim, é o ápice do que as pessoas pensam em Rush, assim. Eles tiveram várias fases na carreira, mas isso é o ápice do que as pessoas dizem, isso é Rush, por isso. Essa é a minha introdução a esse álbum. Então, para dar as informações básicas, né? Ele foi lançado em 78, em junho. Não, desculpa, em outubro. E ele seguiu, né, o Farewell to Kings, que acho que a última música do Farewell to Kings é a primeira parte da primeira música do Hemispheres. Isso é uma coisa bem interessante, né, para essas bandas de rock progressivo que vieram depois, assim, acho que esse tipo de coisa é umas vibe conceitual que as bandas de rock progressivo gostam. Pelas entrevistas que eu ouvi, uma entrevista que eu vi, na verdade, o nome do álbum saiu de um livro chamado Powers of Mind, que falava sobre essa questão da dualidade do cérebro, né, da parte mais criativa e mais lógica. Foi o Neil Peart que
que saiu com essa historinha. E a questão do... Pra quem não sabe, o Newport era um dos principais, acho que o principal compositor, né? Que é uma coisa um pouco inusitada em bandas, assim, o baterista ser um compositor lírico. Então, tem essa curiosidadezinha também. E eu acho que era isso. Eu vi o Gary Lee falando sobre a questão da gravação, que eles ficaram um tempo gravando, mais do que eles esperavam. E também vi que eles quiseram sair fora ali, Estados Unidos, que pra meio que sentir uma vibe diferente, assim, eles foram lá pro Reino Unido gravar. Acho que curiosidades gerais é isso. Pergunta pra ti, Guilherme, antes da gente começar. Tu chegou a ouvir ele inteiro, já tinha ouvido ele antes? Eu vi que tu postou no Insta que tava ouvindo a música, né? Mas tu já tinha ouvido antes esse álbum? Sim. Já? Tá. Na verdade, eu lembro da gente conversando, cara, sobre isso, sei lá, em 2014. A gente tava falando sobre Hemispheres. Porque eu piro nessa música. Sim, mas a gente tava falando uma coisa da banda, daí tu puxou essa história. E não sei se tu lembra também que a gente tava compondo uma música sobre as árvores. Quer dizer, tu pensa a ideia ainda da tem árvore, né? ainda tem uma música pra ser feita assim. Eu acho que tem uma relação com uma música desse álbum, né? Provavelmente deve ter uma Sim, relação. uma música que eu tenho uma relação de amor e ódio. A gente vai falar sobre isso. Tá, então vamos aqui, eu vou botar a letra no Gênios e vou preparar. Ó, aqui falando, o Gás no chat falou que ele tem isso em CD. Que maneiro, cara. Eu parei de comprar CD uma hora. Tá. Eu vou passar a música pra ti aqui, Guilherme, também. Tá? E uma coisa sobre essa música aqui, ela tem várias partes, tá? Ela é gigante, mas ela tem várias partes. Então o que eu pensei? Vamos parar no meio das partes e comentar, porque senão a gente vai ficar 20 minutos parados sem falar nada, entendeu? Então a gente pode parar em cada parte e falar um pouquinho sobre ela. Uhum. E com sorte, ele vai nos dizer aqui a minutagem, porque senão eu tenho que fazer um cálculo. Eu tenho a minutagem aqui numa figura, mas eu vou ter que fazer um cálculo se ele não nos disser. Porque ela é uma música gigante de 20 e poucos minutos. Aqui, obrigado por me dizer a minutagem, gênios. Então eu vou botar a letra aqui, a gente vai ver, e daí a gente vai... O prelúdio a gente não precisa parar. Vamos parar no 4:55 aqui, tá? Então... olha só, e aí que o GT seja bem-vindo, ou bem-vinda, ou bem-vinde, não sei, eu sei que tu me deu um follow aí esses dias, muito obrigado. Nós vamos começar a ouvir agora essa música que se chama Signos X1, livro 2, tá? Vamos nessa, e a gente vai parar no meio da música, não porque ela tem partes. Parei agora porque a minutagem estava um pouco diferente da minha, mas foi a primeira parte, tá? Acho que antes de entrar esse eu esqueci de baixar a letra, desculpa, pessoal. Mas então eu só vou revisar a letra antes do Guilherme, de repente, dar as considerações iniciais. Não sei se tu quer começar, Guilherme. O início da letra foi aqui, ó. Né? Quando o nosso mundo cansado era novo, a luta dos antigos começou. Os deuses do amor e da razão queriam sozinhos controlar o destino dos homens. Então, eles lutaram pelas épocas, mas nenhuma força vencia. As pessoas estavam divididas, cada alma um campo de batalha. Enfim, Guilherme, comentário sobre a primeira parte. Opa, tava desligando. Pois então, temos essa dualidade antiga, né? Falando de verdades. Mas, cara, eu não sei, meu tino de filósofo está quebrado, mas eu lembrei necessariamente, quer dizer, necessariamente não, eu lembrei de maneira relacionada do conto de criação lá dos seres humanos, que na Grécia, enfim, da mitologia grega, mas eu não lembro de uma influência do Dionísio e do qual é o outro deus do Apolo. Eles vão falar aqui. A gente nem tinha falado dos deuses ainda. É porque vai aparecer na frente, porque tipo, fica mais claro pra frente que tá falando sobre deuses gregos, né? Então eu corri na frente, mas essa primeira parte basicamente faz a alusão, né, à criação, entre aspas, da raça humana ali, e a divisão entre o amor e a razão, que vão estar representadas ali na figura de Apolo e Dionísio. Então, tem esse background de mitologia grega, que depois vai se desdobrar, eu acho, em coisas mais
mais loucas, vamos dizer assim. Sim. Quando a gente chegar no meio, eu pensei em dar a introdução, porque essa música é a continuação da última música do disco anterior deles, que se chama Signos Livro 1, eu acho. Signos Livro 1, outra coisa. Não tem nada a ver esse início com a outra, mas daí no meio vai ficar claro qual é a conexão. Daí eu explico sobre o que falava a última música, essa música do álbum anterior. E instrumentalmente, tu quer falar ou eu posso começar a comentar uma coisa? Eu não tô com o histórico do chat aqui. Ah, bom. Só que sobre o blues. Uhum. Cara, é impressionante. Inclusive, se o meu ouvido de baixista não está errado, ele deve estar usando o Rickenbacker. E o timbre desse baixo é muito característico, muito bom. E eu notei também esses andamentos, tá ligado? Tipo, isso é umas coisas muito legais que eles faziam, enfim. Que inclusive acho que em alguns momentos a gente tenta fazer uma alusão a esse tipo de coisa, assim. Esses tempos meio estranhos, essas repetições, e achei muito legal. Eles usam um monte de efeito, na verdade, também, né? Tipo, harmônico e umas outras coisas que é muito característica do som deles, assim. E pra pensar que é um power trio fazendo todo esse som, assim, é muito interessante. É exatamente o que eu tava pensando agora, na realidade. Desculpa se eu te interrompi, mas o fato de ser um power trio é que permite, por exemplo, o baixo do Rush, ele é tipo, meio quase solado o tempo inteiro, né? Ele fica... dá um andamento louco pra música, assim. Exatamente. E eu ia te perguntar se tu prestou atenção na bateria, porque, cara, só de ouvir, assim, por cima, tu vê que o Newport era muito absurdo, assim. Uhum. Tipo, também com a questão do andamento e com a questão das viradas, assim, eu acho que isso é muito interessante. Tipo, eu acho que ele já tava, tipo, demonstrando, assim, que ele era um baterista muito além do feijão com arroz, assim. E, sei lá, ele usa uns assistências de percussão ali, né, tipo, uns sininhos, uns negócios. Isso, ele completa o power trio com um monte de cacarecos. O que eu ia dizer assim, tipo, o Rush não sei se vocês já ouviram falar, talvez eu que cite assim o ciclo do Rush, mas várias pessoas eu sinto que entendem o Rush dessa maneira aqui. Nossa, que bateria complexa, que baixo maneiro, que voz estranha. Aí depois que tu começa, mas vou ouvir porque essa banda aqui tá super bem. Aí tu começa a pensar, não, mas o guitarrista é muito bom também, tá? Nossa, olha só todas as coisas criativas que ele faz. E daí no terceiro estágio é tipo assim, o Geddy Lee na real canta muito bem. E daí quando tu chega nesse estágio, tu, tipo, é o maior fã da banda já. E essa música, ela começa a mostrar isso, porque assim, tipo, a bateria e o baixo são extremamente complexos, né? E daí é bem isso que tu diz, assim, eles são muito casadinhos e a bateria tá fazendo algo complexo e o baixo tá dando um andamento todo estranho pra música. E a guitarra, ela é estranhamente simples, eu acho. Ela é extremamente bem colocada, onde precisa, porque exatamente se a guitarra começasse a fazer um monte de riff e tal, ia começar a bater, porque o Geddy Lee tá tocando um monte de nota cromática em cima das coisas, entendeu? Então, e daí a guitarra é muito simples, baseada em riffs simples, com os acordes, assim, um pouquinho que dão uma coloração estranha também. O baixo dá uma coloração, os acordes dão outra. E daí as pessoas às vezes dizem, o Alex Lifeson não é o cara menos virtuoso dos três, mas na realidade ele se segura muito pra fazer a canção funcionar como um todo, assim. E esse início mostra muito isso. Assim, se pensando em produção normal, entre aspas, pensando em produções mais conservadoras, assim, a ideia geralmente é tu deixar a guitarra fazer mais, sei lá, uma composição de sons melódicos ali e tal, e o baixo meio que ficar ali, né, segurando junto com a bateria. Mas aqui ocorre meio que um processo contrário, assim, tipo, a bateria meio que faz umas loucuras, o baixo acompanha e se sobressalta, e a guitarra fica meio que fazendo a caminha pra galera, assim. Então, e assim, é o que eu sempre falo em relação a approaches diferentes de música, é que essas coisas são difíceis de fazer e soarem bem. Tipo, tu pode tentar fazer, mas soar bem é outra história. Então, esse é um ponto muito interessante do Rush, assim. E, cara, eu ia falar alguma coisa sobre o Geddy Lee, mas tu falou sobre ele cantar super bem, né? Isso aí realmente é verdade, assim, geralmente tu escuta a primeira vez, assim, fica meio tipo, eu não sei o que tá acontecendo aqui, essa voz aqui é meio estranha e tal, mas depois que tu entra pra dentro das músicas, assim, tipo, tu já tá super amando, assim, a performance dele, porque ele é bem expressivo também, né? Tem um lance de
de expressão na voz dele, bem legal. Se tu pega essa referência, porque assim, ó, eu lembro que teve uma época que eu tava ouvindo na ordem todos os álbuns do Rush e tal. Ainda tem um monte de álbum no meio ali que eu não ouvi direito, eu não dei a devida atenção, porque eles têm álbum pra caralho. Mas daí eu lembro que reviews do primeiro álbum, vendo pessoas falando na época, né? Isso é muito louco, assim, eu adoro ver o que as pessoas acharam na época do som, porque o Rush, mesmo quando eles estavam lançando 2112, eu acho que é um baita clássico, a crítica tava meio assim, nossa, que estranho. Isso, e a própria gravadora deles, eu acho que pensou em largar eles no álbum anterior. E daí disseram que eles tinham que parar de fazer música longa e tal. E daí eles abriram o vinil, o lado inteiro do 2112 é uma música, que nem esse também, é um lado inteiro, é essa uma música só, né? Aí, no primeiro álbum, o pessoal falou assim, isso aqui é um rip-off de Led Zeppelin, por causa do vocal e por causa do estilo. Sim. E daí, se tu pensa que ele tá imitando o Robert Plant, tu meio que vê, assim, a influência de onde que o Geddy Lee saiu, sabe? Só que nesse álbum, a coisa já tá extremamente bem isso. Ele é super expressivo, ele canta lá em cima, ele bota uma distorçãozinha gostosa, assim, e depois que tu deixa de achar estranho, porque é um vocal meio, assim, diferente da maioria que tu veria no rock, né? Tu fica assim, nossa, mas isso aqui é o temperinho especial. Então eu só queria falar sobre o vocal dele aqui, que já começou. When the real world was young. Muito foda, assim. Ele faz struggle, quando ele faz struggle, ele faz um struggle! Tipo um Pato Donald, assim. Tipo, Mustaine bebeu nessa fonte, talvez. Talvez, né? E é isso, mas assim. Eu ia comentar sobre isso. Tipo, ele começa a música já bem como é que eu vou dizer? Se mostrando bastante nesse aspecto vocal, assim. Isso, e daí o chat ali, o Gaz no chat falou que a música anterior se chama... Vou pegar aqui, ó. Livro 1, A Viagem, da Voyage, né? E esse aqui é o Signos, X não sei o que, livro 2. Então é meio que outra banda que faz uns títulos zoados, assim, é o Corrida em Canberra, que é uma banda que eu gosto. Pra mim, esse título deveria ser livro 2, Signos, tá ligado? Mas não, é Signos, livro 2, foda-se. E a gente acabou agora, vamos pra próxima parte. Recém começou um riff meio que já tinha meio que aparecido antes, eu acho. Mas é um riff bem Alex Lifeson, assim, vocês vão começar, quem não conhece o Rush, nesse álbum todo vocês vão começar a ver o estilo do Alex Lifeson como guitarrista, que é fazer riffs estranhos, mas que no contexto dessa banda é a coisa menos estranha. Seria isso. Vamos dar-lhe pra próxima parte? Eu vou dar-lhe. A próxima parte se chama Apolo, o trazedor da sabedoria. Então, o trazedor da sabedoria ali, né, caracterizado pelo Apolo, acho que tá vinculado, né, principalmente a questão da lógica, da matemática, da compreensão do mundo para poder, digamos assim, assegurar algum tipo de prosperidade ou até abrigo, enfim, né, tipo, seria meio que o ser humano modificando a natureza, né, para se, digamos assim, conseguir um tipo de conforto, uma coisa assim. Mas, acho que, sei lá, isso aqui é meio que uma gênese dessa moral do trabalho, assim, né? Essa moral que o trabalho engrandece não, mas de certa forma, né, constitui ali a realidade. Pode falar aí. Tipo, ele diz assim, que olhando numa questão mais mítica, né, ele diz assim, o povo precisava de ajuda, né, aí ele diz assim, se vocês usarem a razão e a engenharia e a ciência e tal, essas coisas, vocês vão conseguir construir, ele fala, vocês vão viver em conforto e graça no sentido, né, como é que é, enfim, graça divina, sei lá, sim, no mundo que vocês transformam, e daí a segunda parte que na próxima do Dionísio é isso aí, é tipo, o Deus fala e diz assim, essa aqui é a minha tese de como viver, né? Aí a próxima é tipo, ele diz assim, o povo ficou feliz e daí eles foram fazer isso, eles construíram as cidades e eles conversaram entre os sábios deles, né? E daí, só que daí ele diz que daí sempre tem a parte ruim disso. Um dia as ruas ficaram silenciosas, eles não sabiam o que estava de errado, eles não estavam mais com tanta vontade de construir essas coisas bonitas, e eles não sabiam por quê, né? E daí eles falaram entre os sábios, e daí eles pensaram, a gente precisa falar com o outro Deus, né? O outro lado da moeda, pra descobrir o que a gente tá perdendo da vida. Uhum. E daí tem a segunda parte, o Dionísio ali, que até aqui é o trazedor do amor, né? E daí ele faz o discurso contrário, não sei se você quer falar sobre isso. Não, pode falar. E daí ele faz o discurso contrário, que é tipo assim, ele diz, se vocês precisam do amor, vocês só precisam confiar nos sentimentos de vocês, que eu trago a risada, eu trago a música, eu trago a felicidade, eu trago a tristeza, os sentimentos, né? Tipo essa coisa aí, tipo a razão versus sentimentos, assim. E daí vocês não precisam, tipo, esses seus medos irracionais, eu vou ajudar vocês com esses, vocês não precisam ficar
se vocês pararem de usar a razão, vocês vão se sentir melhor. Ele meio que diz isso, vão sair dessa prisão. E daí ele fala da mesma coisa. Daí o que o pessoal fez? Eles saíram das cidades, eles abandonaram, assim, metaforicamente, talvez, né? Mas na música não é uma metáfora. E foram morar nas florestas, e eles dançaram e viveram como irmãos, e tinham comida o suficiente. Daí tá imaginando que, tipo, eles estavam só vivendo não pra talvez assim, como é que é? Acumular. Exato, eles estavam vivendo só por um dia, como se fosse, e dormiam sob as estrelas. E daí diz, o povo tava feliz e tal, mas daí no final ele fala que, tipo, chegou o inverno, meio que aquele treco da formiga e do gafanhoto, né? Chegou o inverno, e daí eles se fuderam e começaram a ficar desesperados, né? Trouxe lobos e frio. Então, é meio que, assim, estereotípico razão versus emoção, assim, é uma fábula, sabe? É tudo ou nada. Sim. Eu ia dizer, complementar, acho que tá muito vinculado, quer dizer, tá muito não, mas de certa forma me lembra para além disso que a gente falou do viver apenas de não viver para acumular, me lembrou um pouco dessa coisa do apego aos sentidos, né? O beber, o comer, né? O sentir apenas. E eu acho que isso na verdade, esse é um tema realmente debatido, né? Há muito, muito, muito tempo, e é interessante ver isso, assim, né? Numa perspectiva mais ilustrativa, vamos dizer assim. Tipo um mito mesmo, assim, é um mito fundador. E a gente vai ver mais pra frente agora como... Por isso que eu acho essa letra muito foda, como eles vão tentar fazer uma síntese dessas duas posições agora, e vai ser contado numa historinha legal que não vai ser só um mito. Então, essa letra é muito foda por causa disso, assim. Mas, instrumentalmente, tem algo pra dizer, porque, assim, uma coisa que eu vou chamar a atenção, que a gente nem falou da primeira, é que além da guitarra do Alex Lifeson meio que segurando a onda ali, embora ele esteja fazendo uns riffs e umas coisas, tem os sintetizadores também, né? E eles são sintetizadores bem antigos, assim. É uma coisa que eles não tomam muito eu não sei em que época os sintetizadores começaram a tomar um pouco mais à frente e tal, mas acho que foi um pouquinho mais pra frente. Isso aqui é 78, né? Mas no rock, o sintetizador ficava atrás, eles estão fazendo uma caminha bem gostosa ali, até porque os sintetizadores analógicos era meio difícil de programar coisas extremamente complexas neles, outras bandas estavam fazendo coisas assim, sabe? Mas o Rush tá fazendo uma caminha aqui legal. E teve um solo ali que eu prestei muita atenção, o primeiro solo de guitarra dessa música, acho que tem outro, se eu não me engano, que tu vê o que o baixo tá fazendo atrás, o baixo e a bateria tá tipo um... A bateria tá fazendo um track na caixa e tal, e o baixo tá... E tem um solo de guitarra em cima, então isso é que é Rush, assim, o solo não é tão complexo também, assim, o Alex Lifeson, ele sabe exatamente o que fazer pros outros poderem meter umas coisas loucas. Enfim, esse é o meu comentário sobre o instrumental agora. Eu assim, quando o solo começou, eu vi que ele é um solo meio, sei lá, uma vibe mais fritadinha, assim, mais estranha. Também não é muito, tipo, parece não ser muito melódico, assim. Mas o que eu ia falar sobre sintetizadores e o Rush em si, é que eu acho que toda banda que faz uma sonzeira absurda, assim, antes dos anos 80, eu sempre, de alguma maneira, admiro mais, assim, porque... Por mais que eu goste da simplicidade dos anos 70, né, na simplicidade, entre aspas, né, mas digamos assim, da produção um pouco mais enxuta, né, daquela coisa de não ter talvez tanto canal para gravar, não ter tanto instrumento digital, eu acho muito bom, assim, o pessoal que conseguia nos anos 70 fazer, tipo, uma sonzeira dessa, assim. E de fato, acho que os sintetizadores só ficaram super comuns, assim, depois, sei lá, de 83 pra frente. Eu acho que o início da década é um pouco marcado ainda pela década anterior, né? Mas depois dos 80 o negócio ficou bem mais pegado. O que eu ia dizer também, o Rush, na carreira deles, né? A gente não vai falar sobre isso hoje, mas eu acho que 82 ou 83, ou talvez um pouquinho depois, eu não lembro as datas direito. Tem o Signals, que é o álbum que, tipo, quem é fã dessa fase do Rush, assim, e quer ser chato, tá ligado? Diz, ali que eles se perderam e tal, porque nesse Signals, que, tipo, basicamente o Signals é tipo a guitarra, eles fizeram assim, abaixaram no mix, meteram os sintetizadores, assim, mais alto que a guitarra, e focaram muita composição em volta dos sintetizadores, eu acho, numa tentativa de tentar encampar um som novo, né? Eu tava esperando uma oportunidade pra falar disso, que tem um documentário sobre o Rush, que eu assisti há uns 10 anos atrás. Eu tinha uma companheira na época que era muito fã de Rush. E tinha uma entrevista do Tim Comfort, eu não sei exatamente qual é o nome dele, mas é o baixista do Rage Against, falando sobre isso, assim, de tipo, Geddy Lee pra ele era tipo o grandmaster do baixo, assim, que ele amava o Geddy Lee e tal. E depois quando o Geddy Lee meio que começou a tocar teclado em tudo, assim, ele ficou meio down, porque ele já não fazia as mesmas coisas que ele fazia antes no baixo, assim.
Mas o Signals é um álbum que depois que eu comecei a ouvir mais, eu acho ele muito bom, sabe? É uma coisa completamente diferente disso. Mas enfim, só pra gente ver, sintetizadores aqui no Rush nessa época, eles eram muito isso, eles eram uma texturazinha em cima da coisa toda. Mas é muito legal porque a gente vai ver que os temas das músicas do Rush, eles evocam sempre meio que um futurismo e uma ação científica e tal. E acho que esse som de sintetizadores e o som estranho de guitarra, o timbre de guitarra a gente não comentou muito, mas ele é um timbre meio estranho, assim. Evocam essa coisa, assim, menos orgânica, sabe? É uma coisa mais... Embora seja orgânico pra caralho, eles tocando, né? Mas enfim, sim. Acho que a gente pode ir pra próxima aqui, pra próxima parte, né? Instrumental Break, e daí eu acho que a gente vai até depois dessa batalha do coração e da mente. Vamos nessa. Tá, agora a gente foi até a próxima parte, que é essa Instrumental Break. Vou começar aqui só falando rapidinho sobre a letra, tá? Porque isso só segue no tema do finalzinho da outra, que é tipo assim, deu errado, seguiu o Apollo. Deu errado, seguiu o Dionísio. E daí o pessoal disse assim, então nós estamos ferrados. Eles pensaram assim, né? Daí fala aqui que eles, tipo, não conseguiram, ficaram confusos. Eu vou ir pela letra, mas uma coisa que tenho que falar, pelo amor de Deus, vocês perceberam isso? Toda vez que ele fala Hemispheres, talvez esteja até escrito no Gênios, ele faz um efeito de panning na música, tá ligado? O que é panning? O que é panning? Exato. É panning no sistema. Alguém me desconfigurou. Olha só, ele fala, nessa linha, o canal estéreo troca, tá? Então ele tem duas vozes do Geddy Lee duplicadas, eu não sei se é na música inteira, mas em vários momentos o Geddy Lee faz o double tracking, né? Cantando duas vezes o mesmo vocal, um de cada lado, que dá essa sensação de mais profundidade na voz, né? De a voz ser mais presente e tal. E daí nessa hora ele faz Hemispheres e elas trocam de uma orelha pra outra. Que tava na direita, troca pra esquerda e vice-versa. E dá pra ouvir claramente que a voz faz uma coisa estranha aqui, né? Então é muito maneiro que, claro, de novo, a gente adora essas merdas. Esse aqui é de 78, é uma técnica super simples, mas a gente adora quando sonoramente, musicalmente, tu consegue representar o sentimento que tu queria, né? Então ele tá dizendo... E daí tem a capa do álbum e tal. A gente tá falando dessa teoria dos hemisférios do cérebro, né? Que, digamos que um controla a parte mais razoável, um controla a parte mais emocional, e elas estão, assim, elas não trabalham bem juntas, então, né? Então daí isso que o Hemisphere está representando aqui. Antes de eu continuar, pode interjeitar aí, Guilherme. Deixa eu só rememorar aqui um pouquinho. Tem um lance ali, que na real essa parte aqui basicamente fala meio que metaforicamente dessa coisa de... que a gente falou, né, tipo, a divisão entre as duas partes, divisão não, mas uma certa um choque, né, entre dois modos, assim. E essa parte final aqui, final não, mas final dessa parte, né, fala sobre o coração de signos, Fearsome Force, tipo, tu que conhece o álbum anterior, isso tá ligado com a história. O que é os signos? Tá, real? Enfim, tá, daí uma explicação. Essa é a ligação, né, entre as duas músicas, e daí fica claro que isso pra mim é o detalhezinho que faz tudo ficar mais maneiro. A outra música do outro álbum é assim, tem um astronauta, não sei se eles dizem astronauta, mas um cara vai fazer uma viagem espacial numa nave dele, que eu não lembro se diz isso, mas a nave se chama Rocinante, que é o nome do cavalo do Don Quixote, exatamente, eu tava quase esquecendo. E ele, tipo, eu vou viajar pra o centro de um buraco negro ou de uma estrela que... Eu acho que a Signos é uma estrela que existia e tal. Eu acho que o nome desse buraco negro é um buraco negro real documentado. Posso estar dando fake news, mas é isso. E tipo, eu vou viajar pro centro dessa estrela. E daí no final dessa música, ele viaja até o centro e é desintegrado. E daí tu tipo assim, ok, é só uma ficção científica, sci-fi bullshit, assim, é umas merdas de ficção científica que eles meteram. Nessa música, depois de toda essa guerra, né, que acontece do coração e da mente, essa fábula, ele diz assim, alguns que não estavam lutando, tipo, trouxeram uma sabedoria antiga, acharam uma sabedoria antiga. Sim. E daí ele fala, o meu Rocinante voando pela noite no seu voo final, no final é her, né, a nave eles chamam navio de feminino, né, no seu último voo, ela está no seu último voo, para o coração do signos assustador, né, esse poder assustador, nós vamos, e daí se nos perdemos no tempo e espaço, aparece lugar imortal. E daí tu tipo, tá, então a pessoa da outra música tá viajando aqui ainda, e o que tem a ver? A gente ainda não sabe direito o que tem a ver essa viagem com essa guerra e tal.
com essa fábula. E daí nos próximos capítulos, e daí eu ia dizer assim, é muito legal essa letra aqui, eu não vou ler cada letra, mas basicamente fala isso, que daí as pessoas sem acreditar em nenhum dos lados, achando, a gente então é meio que nada pode nos guiar, então, porque nenhum lado vai ser mais forte e tal, e eles estão sempre brigando, e daí as pessoas, ficaram desamparadas, assim, e daí, digamos, o caos reinou, né? Então é interessante que antes era algo do assim, tu foca só em um e daí dá merda, daí tu foca só em outro e dá merda, e daí agora, então, logo não podemos confiar em nada e daí também dá merda. Então, essa é a estrutura, né, dessa peça que eles estão montando pra gente. E acho que é isso. Instrumentalmente, você quer falar algo aqui? Tá seguindo o mesmo padrão do resto da música, né? Sim. Acho que a gente já pagou bastante pau no início do podcast pro A única coisa que eu notei de diferente agora, talvez tenha aparecido antes, é que entrou um violãozinho na hora no Some Who Did Not Fight. A guitarra fica fazendo um dedilhadinho e tal, de novo, tá fazendo algo bem simples, e daí entra um violãozinho junto, fazer uma textura. A banda é muito boa nisso, que nem tu disse. 78, super difícil de gravar um monte de coisa complexa e tal. O pessoal não para de botar texturas e outras coisas. É muito por isso que o Rush soa muito bem até hoje, 2021, gurizada. Vamos nessa. Próxima parte, Instrumental Break, e daí a parte Signos, o trazedor do balanço, né? Como é que é isso? Enfim, porque depois disso vem a sessão final da música. Então, a questão da história aqui, já que eu sou o cara que fica falando dessa história. Aqui fecha as duas fecham e fecha o tema da história, né? A pessoa, ela viajou pro centro do buraco negro porque eles acreditavam que isso era a porta pro Olimpo. E daí fica claro que, não era meio que não era um mito, né? Era real, assim, que os deuses existem nesse mundo e tal. E daí o mundo precisava de ajuda, né? O povo tava se destruindo e tal. E daí eu vou falar com os deuses. Daí ele foi lá, essa pessoa, chegou até o Olimpo. Ele fala que, a pessoa fala, eu fiquei sem forma, eu fiquei, fui desincorporado no buraco negro e tal. Eu fiquei sem forma, eu sou só um espírito, como se não tivesse nascido ainda, mas eu ainda tô vivo. E daí ele diz, eu tô no Olimpo, é uma cidade bonita e tal. E ele fala, né, os deuses estão brigando, eles estão, se matando lá. Tem todos esses sintetizadores e a guitarrinha gemendo, né? A música fica... Porque eu acho que eu acho que é um sintetizadores e a guitarrinha fazendo aqueles swell, né? De volume e aquelas coisas assim. E daí ele fala, assim, ele grita, né? Diz assim, eu tô vivo, assim, e daí ele dá um grito e daí o pessoal, que é isso? Que aconteceu aqui? E daí ele conta pros deuses, assim, vocês estão brigando aí, enquanto isso a humanidade tá se destruindo lá por causa dessa briga de vocês, né? Que vocês estão... E daí o Apolo, meu Deus, esse cara aqui, o Dionísio, não acredito, você tá louco, falando uma coisa dessas. E daí ele explica pra eles, né, e o que tá acontecendo, eles olham pro mundo, e veem que ele tá separado em hemisférios, né. Sim. Eu gostei da análise de uma pessoa ali falando do Gênios, que nessa parte, teoricamente, o Apolo e o Dionísio, eles mostram características antagônicas, porque o Apolo representa a sabedoria, está astonished, né? Como verdade. Alguém que tem sabedoria. Ficou chocado, ficou em choque. E o Dionísio pensou que o cara tava louco, então, exatamente, o Dionísio não é a pessoa lógica. Exatamente. Faz total sentido, muito foda esse toquezinho aqui. Enfim, daí é isso. E daí, assim, aqui é a moral da história, né? Então, assim, é uma viagem no espaço, tempo e tal, é ficção científica, mas também é um mito fundador, porque dessa visão de mundo, essa visão, né, centrista de mundo, como é que é? Que é assim, tu precisa ter as duas coisas trabalhando junto. E daí eles dizem assim, tu que explicou isso pra gente vai virar um deus do Olimpo agora, o deus do balanço, o deus Signos, com o nome do buraco negro. E daí essa é a moral da história, é não só razão, não só emoção, é preciso haver um balanço entre os dois, e daí Eu lembrei de uma música, Lucas. Fala. Entre razões, emoções, a saída. Exato. Valer a pena. Exato. E enfim, essa é a moral da história, né? Mas enfim, eu gosto muito de como essa letra conseguiu fazer tudo. Ela é bem isso, assim, ela parece aquelas letras da Pitty, que eu gosto das coisas da Pitty, mas às vezes o pessoal falava que as letras é sempre uma moral da história, sabe? Seja você, mesmo que seja estranho, aquela coisa, assim. É essa coisa, assim, a moral da história podia ser, se tu tentar ser espertão demais, tu não vai aproveitar a vida, se tu só tentar aproveitar a vida, tu vai se fuder. Então é preciso ter um balanço, mas daí eles contam uma historinha de ficção científica, assim. E é isso, assim, e mistura grego e outras coisas e tal. Pra mim, por isso que isso aqui é uma obra-prima deles, assim, é uma música, um épico gigante.
Não tem as... Vamos pensar, Fala. 78, que ano lançaram o primeiro Star Wars? O primeiro Star Wars, não sei. 77, 78, não foi? 77. Ah. Olha aí, 77. Então, já tava nessa pira... Porque Star Wars foi, digamos assim, o que virou um fenômeno cultural popular. O espaço, né? e tal. O Zeitgeist devia estar com isso de viagem espacial já, né? O tempo eu acho que, tipo assim, o lance de viagem espacial e universo já existia desde o início do século, assim, vamos dizer, 1900, ali já devia ter uns gibi disso e tal. Mas a ideia... meio que, enfim, borrifada aí aos 4 cantos, a gente veio do Star Wars. E, então, tipo, acho que eles beberam, não sei se eles beberam, mas vamos dizer assim, teve uma consonância ali, né, dessa vibe ficção científica e tal, e eles pegaram o mito fundador da sociedade ocidental, basicamente. Então, exatamente. acho que eles estavam meio que, tipo, eles juntaram, né, o que estava se sentindo naquele momento, a cultura pop, mais questão histórica, então acho que foi bem interessante essa tentativa. E eu ia dizer, eu gosto muito dessa letra também, porque assim, o Rush tem umas influências que nessa época, assim, eles assumidamente, principalmente o Neil Peart, ele era libertário, né? E libertário naquela época, ANCAP e tal, era ANCAP, basicamente, ele era. E realmente era, assim. E os outros membros meio que também concordavam mais ou menos, só que eu acho que o Neil Peart, se não me engano, o Neil Peart era o cara que era mais, assim, da literatura, Ayn Rand, essas coisas ele lia e tal. E essa música, pra mim, é uma coisa que ela é mais... resiste mais ao teste do tempo do que algumas outras letras que eles fizeram, tá ligado? E daí depois o Neil Peart meio que mudou as opiniões políticas dele e tal, com o tempo, os outros membros também, mas assim, essa letra, pra mim, assim, é aquela coisa mais, assim, tipo, é uma mensagem super simples, mas é uma mensagem muito melhor do que algumas outras que eles colocam, assim, questão lírica, né? Eu ainda gosto bastante do Rush, mas essa letra, pra mim, é uma das minhas favoritas deles. E agora, não sei se tem mais alguma coisa instrumental, eles só estão fazendo mais ou menos assim, nível de qualidade parecido e coisas parecidas que eles fizeram antes. Agora tem a parte final, a gente só vai ver até o final, que é essa parte, né, a esfera, o sonho, um tipo de sonho. Fala. Só uma coisa, acho que quando entrou pra essa parte aqui dos signos, teve a parte que eles meteram os bootleg ali da outra música, né? Achei legal isso também. Exatamente, que é tipo como se a realidade tá toda indo e voltando, assim, entre ele tá morto, desintegrado, e tá aquele momento final da música, que o momento final da música que é uma loucura, assim, é meio um punk rock, um heavy metal, assim, meio que antes da época, né? Da outra música, é bem legal, assim, ouçam a música de antes. Vamos ouvir o finalzinho. Esse finalzinho é a tese da música, né? Que é dessa coisa que a gente falou. Eu acho bonito o jeito que eles escrevem aqui, mas é basicamente o que a gente já falou. Ele fala assim, tipo, se a gente quer a mesma coisa, a gente pode andar junto. Se a gente quer coisas diferentes, a gente vai fazer coisas diferentes. Daí, desde que ele fala, né? Se a gente quiser coisas diferentes, desde que a gente deixar o amor, o amor ser verdadeiro, é meio que tá escrito aqui, e o amor pela verdade também existir. Então, sensibilidade. Eu achei sensacional essa parte. Né? É um trocadilho de novo, né? Tipo, a verdade e o amor, e daí, tipo, o amor pela verdade e a verdade do amor, tipo. Mas aqui no Genius tem tem observação aqui, né? Que, tipo, que nem tu falou antes, é a moral da história. E ele fala sobre o fato de que nós somos digamos assim, uma unidade, né? A humanidade de partes, digamos assim. Isso é um problema filosófico também, bem xarope. Mas, e eu acho que meio que isso é meio que a saída, assim, pra dizer que as coisas têm que estar balançadas e tal, né? Um indivíduo entre outros, de outros, aquela coisa. Eu acho bem legal. O cara botou ali, oddly. Cadê? Exato. Coletivista. Porque é exatamente isso é o que eu tava dizendo antes, assim, ó. Essa letra, pra mim, ela é muito menos ANCAP e tu nota, assim, ó, tu nota o ANCAPismo nessa parte. Nós podemos correr sozinhos e livres se nós queremos coisas diferentes. Mas, tipo, isso é uma coisa que eu, que não gosto de ANCAPismo e dessa filosofia, diria também, porque eu acho que é importante, tipo, a liberdade individual, na realidade, é uma coisa que é super importante, ela só não é, eu não concordo com o jeito que os ANCAPs definem e tal, que, no caso, o Neil Peart mas isso aqui é muito mais, assim, lindo, assim, e tal, porque ele fala, porque eu gosto que ele fala, assim, tipo, ou juntos ou separados, se a gente quiser, mas a gente tem que deixar o amor ser verdadeiro, a gente tem que deixar o amor pela verdade, então se a pessoa tá separada, fazendo um movimento
movimento anti-vacina que vai matar pessoas e tal, isso não é ter amor pela verdade. Isso não é, Sim. se a pessoa está discriminando a pessoa só pelo jeito que ela é, isso não é ter verdade pelo amor e tal. Então essa letra, assim, estranhamente não é muito ANCAP do Neil Peart, mas é por isso que eu gosto dele, porque claramente ele não é um desgraçado que acredita nesses trecos, assim, só pra benefício próprio. Ele tem um certo compasso moral que fazia ele acreditar nessas coisas. É uma filosofia interessante, digamos que eles, por serem pessoas que gostavam de coisas diferentes e tal, eles se interessavam, sabe? Por isso que, tipo, eu passo muito pano pra fase ANCAP do Rush, sabe? Mas isso é um problema de primeiro mundo, eu acho, assim, porque, quer dizer, não é, né? Não é um problema de primeiro mundo. Mas eu digo assim, acho que talvez tenha uma tendência maior a pensar sobre liberdade numa perspectiva subjetiva, quando tu tem, digamos assim, as tuas questões essenciais materiais supridas, né? Então eu acho que tem um pouco desse problema, assim, mas no mais, assim, o que eu acho mais válido, e é o que a gente tenta fazer também na banda, é tipo trazer uma perspectiva moral filosófica pra coisa, para as pessoas saírem um pouco talvez dessa realidade, né, de todo dia, assim. Binária, né? E repensar umas questões. Então eu acho que foi bem válido. Enfim, essa é uma obra-prima, essa música. A gente acabou ela. O álbum, ele ainda tem muita coisa pela frente, mas é 2 músicas pequenas e mais uma música grande, que essa a gente não vai cortar, porque ela é um instrumental gigante, né? Mas não tem mais tanta coisa. Esse álbum, ele é pequeno. Isso aqui era um lado inteiro do vinil que a gente acabou de ouvir, né? Vamos lá, vamos tocar Circumstances. Muito bom. Eu vou dar uma introdução então ao tema da música, que é sobre a história do Neil Peart, baterista, né? Que ele passou um tempo no Reino Unido tentando ser um baterista profissional e ele não conseguiu e voltou para Canadá, que eles são do Canadá, né? E não sei, tu quer falar do primeiro verso ali? Sim, o tema da música, será que eu falo primeiro sobre o tema? Vamos falar sobre o instrumental depois, então. Eu sempre, tipo, é engraçado porque eu conheço essa letra bem, mas e também sabia desse tema, mas eu sempre processo as coisas de uma maneira mais visceral, e daí é tipo como se eu estivesse interpretando de novo essa letra aqui, né? Mas a letra que eu mais gosto aqui, tipo, me parece aqui que ele tá falando de morar sozinho num lugar meio merda, e ele fala também assim, tipo, né, um menino sozinho longe de casa, fala das tardes chuvosas, que isso realmente é Londres, né, que o pessoal fala que fica chovendo, e morar sozinho e tal, e eu gosto que ele fala esses vários telhados longe da minha janela, e eu sempre pensei nisso porque, tipo assim, ele fala, eu tô sozinho aqui num lugar ruim e todo mundo que tá em volta tá sozinho também, então, tipo, por isso que, e daí pra mim tem uma pegada meio de, tipo, o ruim da individualidade, sabe? Por isso que eu não descarto o Neil Peart como um ANCAP ideológico, assim, porque ele tem uns insights muito mais legais, assim. E ele fala, e a melhor parte dessa primeiro verso que ele fala também é assim, tipo, ele se sentia se sentiu perdido e sem vontade de continuar, como se fosse, né? Mas a inocência dele deu a confiança que ele precisava pra desafiar a realidade. Isso eu acho muito foda. Sim. Que é bem isso, assim, tipo, se tu que tem um pouco a ver com o tema da outra música, né? Se tu tentar ser racional, é tipo assim, pra que tu vai tentar ir sozinho, arranjar uma carreira como baterista num país onde tu não conhece ninguém e tal. Mas Sim. O Neil Peart é um dos maiores bateristas hoje, entendeu? Então, tipo, claramente apostar nessa paixão é uma coisa que vale a pena. Sim, mas o legal é que na segunda parte ali, ele só consegue ver isso depois que ele tá tipo, que ele tá mais experiente, né? Que ele consegue, tipo, ele chega naquele momento de que ele conseguiu as coisas e que vamos pro segundo, Mas, só o refrão ali, acho que fala um pouco disso, né? Às vezes tu tenta fazer as coisas e as circunstâncias não ajudam, né? É uma letra muito legal. Mas, enfim. Ele fala, vamos ler o refrão inteiro, né? Mesmo assim, a gente tenta, né? A gente tenta take our chances, né? A gente vê o que vai dar. Mesmo assim, a gente vê o que vai dar. O tempo debocha da gente, que isso é muito legal também, que é tipo, a gente tem, sei lá, 100 anos no máximo nessa terra, assim. Sim. Então, tipo, a história de tudo que já aconteceu tá rindo da gente, né? O tempo. E as circunstâncias é bem isso, assim. Tipo, que nem ele disse, o Neil Peart virou um dos maiores bateristas mais reconhecidos e tal. Mas nesse momento ele era um merda que, tipo, tava sozinho e não conseguia chegar nisso lá. E quantas pessoas isso acontece? Circunstâncias conspiram contra ti, sabe? E daí tem essa frase aqui, que é um provérbio francês que, como eles são do Canadá, eu imagino que devem ter aprendido francês em algum momento e tal, não sei porquê. Neil Peart no Canadá deve ter aprendido na escola, tá escrito aqui no coisa. E daí ele traduz depois, né? Se não me engano, esse plus sa chance, plus la même chose, eu vi em algum lugar, eu posso estar errado, que uma tradução mais correta
talvez eu esteja pensando errado, mas tem aquele provérbio que é o que vai e volta, uma coisa assim, que pra mim eu sempre vi tudo que vai e volta, tipo assim, se tu fizer uma coisa boa, um dia tu vai receber, se tu fizer uma coisa ruim, tipo aquele, que é assim, mas nesse sentido, a tradução que aconteceu aqui é que ele disse, né, quanto mais as coisas mudam, mais as coisas continuam iguais. Eu não sei direito como isso fecha no tema da música. Na verdade, eu acho que ele tava falando sobre o sonho dele ser baterista, né? Tipo, por mais que ele tenha, ali na segunda parte, ele fala que ele vê o antigo eu sonhando com as coisas, né? E por mais que ele, sei lá, esteja num contexto diferente, sei lá, ele tá lá no palco, tá lá com os equipes e tal, tá lá com glamour, mas ele ainda vê o garoto que tava sonhando com essas coisas. Então, tudo mudou, mas continua a mesma coisa. Sim, sim. Isso, entendeu? Sim, faz sentido pra mim essa leitura. E daí no segundo verso realmente é a evolução, né? Isso é outra coisa, eu falo direto sobre, não necessariamente tu precisa construir músicas assim, né? Mas geralmente o que tu faz na música, e o Rush não fez isso na última, que é um eco, é um teatro, sei lá, é uma peça inteira, outra música. O verso te mostra alguma coisa acontecendo, algum movimento ou alguma situação, e o refrão te dá a moral da história, né? Então, nesse caso, daí no primeiro era eu tô sozinho em Londres, aqui, tentando conhecer, e eu sou um garoto ingênuo, e daí por ser ingênuo, eu tentei, né? Fui lá tentar e ver que era impossível, então, porque eu achei que era possível. E daí no segundo verso, agora eu entendo mais sobre o mundo, ele fala sobre o único mundo que nós vimos, eu não sei se isso é uma coisa meio ateu dele e tal. Mas sabe que tem uns insights assim, às vezes, do tipo, a gente vê as realidades possíveis ao nosso redor, digamos assim, a gente não conhece a totalidade das experiências, vamos dizer assim, né? Então, talvez ele esteja tentando fazer um recorte aí, porque ele... o único mundo que ele vê, o que ele pode ver, seria uma coisa meio... Sobre assim, o mundo que eu entendo, eu tô entendendo bem, mas ele tá deixando aberta a possibilidade de que tem um mundo que ele não consegue entender, tipo isso. Quando eu li isso, eu senti isso, tá? Não, entendi. Não, mas faz mais sentido, porque eu pensei que era aleatório. O Rush tem umas outras coisas sobre ateísmo, eu acho, e tem uma música especialmente num álbum depois, Free Will, eu acho, que fala umas coisas, por isso que eu achei isso, mas faz muito sentido isso que tu tá dizendo. E daí ele fala, realmente, tu disse, né, coisas que eu só sonhava se tornaram realidade, e daí ele fala, mas essas paredes em volta de mim, porque antes ele falou de estar sozinho numa sala, né, ainda contém, essas paredes em volta de mim mudaram, né, mas ainda sou eu aqui dentro, e daí eu adoro essa frase também, ó, só mais um que tá procurando por um mundo como deveria ser, como ele acha que deveria ser. Daí, de novo, extremamente anti-ANCAP do Neil Peart meter pra mim uma ideia de utopia aqui, sabe? Que ele, tipo, o mundo tem que ser de outro jeito e eu tô procurando esse outro jeito, entendeu? Tipo, por isso que, eu passo muito pano pro Neil Peart, que ele não sabia que ele era anti-ANCAP zero. E daí o refrão de novo, né? Essa coisa, o refrão, a moral da história. Mas enfim, a canção é bem simples, eu acho. O pessoal do chat falou que, eu não sei se o provérbio quer dizer quanto mais melhor. Eu lembro que teve uma época que eu dei uma procurada nisso. Posso estar errado sobre o que vai e volta, mas enfim, a tradução do provérbio é isso. Quanto mais as coisas mudam, mais elas continuam as mesmas. E eu acho que a interpretação do Guilherme é boa. Essa de que mesmo que vendo no segundo verso, faz todo sentido. Ele não tá mais nessa situação ruim, tentando conseguir sucesso, mas ele ainda se vê como a mesma pessoa que ele era. Sim. Quer falar alguma coisa sobre o instrumental da música? Essa foi a que tu gravou, né? O pedacinho Isso. aí. Eu gravei um coverzinho vocal. Como é que eu vou dizer? Ela tem uma pegada um pouco mais, como é que eu vou dizer, um pouco mais hit, assim, né? E, tipo, pra quem passou 17 minutos ouvindo uma viagem, essa aí é muito, tipo, mamão com açúcar, assim, enfim. Mas acho que guarda um pouco desses elementos, assim, que a gente falou antes, da questão da bateria, né? Tem uns riffzinhos ali e tal, pegado por baixo. Eu acho que a sonoridade desse álbum é um pouco parecida, assim, né? Acredito eu, nas músicas. Então, acho que eles só fizeram uma música um pouco mais enxuta e mais... Que tem os elementos de antes. Não sei se tu... Eu concordo. Eu ia dizer que, tipo assim, me chama muita atenção sempre que eu ouço. Inclusive tem faixas separadas dessas músicas. Como o baixo é complexo, cara. É absurdo. Tipo, ele tá cantando em cima, e ele faz ao vivo, né? Ele tá cantando em cima e a guitarra é muito menos complexa. Nada contra a guitarra. Eu acho que não precisa ser, entendeu? Mas o baixo tá fazendo um monte de escala, um monte de nota cromática ali. E a swingueira dessa música é muito boa. Depois, não sei se tu chegou a notar isso, mas é tipo, o baixo tá... A bateria bate forte, assim, numas horas, e daí deixa ele viajar. Swinga muito bem. E o timbre de guitarra, a gente não falou no início, mas
o timbre de guitarra do Alex Lifeson é muito bom, cara. Ele é tipo, pra mim, né, o que eu acho, o que eu entendo ali do timbre, eu não sou um mega guitarrista, embora eu goste bastante. Bastante distorção, assim, mas como é que é? Aquele overdrive, né? Volume bem alto, com bastante, eu acho que é phaser, um chorus e tal. E claramente ele brinca um pouco com o volume da guitarra dele, ou com só a força na palhetada, pra transformar swing igual a malemolência, segundo o chat, eu concordo. Ele brinca bastante pra deixar ela mais limpa e mais distorcida, sabe? Só com a força e com o volume do que ele tá tocando. É um approach, né, bem mais rock clássico, assim. Exatamente. E então, um timbre muito legal. Agora tu despertou tu despertou um sentimento conservador em mim quanto à música, assim, porque eu lembrei da gente gravando as coisas e da finalização da nossa produção, por exemplo, e tipo, eu gosto muito do som que a gente conseguiu e tal, mas eu sei, assim, tipo, que a gente tem alguns fatores de atenuação, assim, pra deixar as coisas um pouco mais bonitas e tal, e mais ouvíveis. E eu fico ouvindo essas músicas, que nem eu falei antes, né, que nem eu falei antes, nos anos 70, as pessoas fazendo essas cadências, digamos assim, essas diferenças de, como tu falou, né, brincar com o volume, dinâmica, uma dinâmica louca, tipo, gravando em fita, tá ligado? Tipo, que tipo, não é um processo digital que tu pode ficar modificando, né, tipo, frequência por frequência, se tu quiser. Um bagulho muito, tipo assim, na verdade, inacreditável. Esse sentimento de pagar pau, assim, pros caras, porque, e provavelmente devia ter um produtor muito fodido por trás também, né, tipo, no sentido de conseguir fazer essas coisas funcionarem. Mas enfim, Terry Brown. Só um desabafo. Exatamente, um desabafo. Eu entendo exatamente o que tu tá falando. E exatamente, porque. Mas é bem isso, assim, e eu. O que eu ia dizer, tipo, me chama muita atenção também que pensei na última música, eu acho que eles não estão tocando com metrônomo também. Me parece que a música, principalmente na outra música, ela tem várias mudanças de tempo que claramente não é intencional, assim, não é tipo assim, agora a gente vai acelerar e agora não vai, é só porque eu não assisti nenhum documentário sobre esse álbum específico e tal. Inclusive é uma coisa que eu tento até não fazer pra gente ter umas reações mais assim, tipo, o que a gente tá achando disso? E não, eu vi que o treco é foda pra caralho, e daí eu venho trazer pra vocês, assim, a gente tem meio que um react, como se fosse, mesmo que eu goste muito dessas músicas. E é isso, assim, tipo, como é que os caras faziam, sabe? Devia estar muito bem ensaiado, muito bem entrosado, e claramente eles são uma banda que já tinha uns 10 anos de estrada aí, eu acho, um pouquinho mais. Acho que, talvez 10 anos. Mas que eu ia falar sobre essa questão do metrônomo, que eu vi, na verdade, tem um cara que ele só fica botando música no tempo, assim, na internet. E ele botou, não sei se era Tom Sawyer no tempo, que é uma música conhecida do Rush, né? E, tipo, ele falou que muito provavelmente o Newport usava já metrônomos, tipo, os metrônomos naquela época eram menos precisos e ao mesmo tempo mais difícil, né, de tu tá no set de gravação e conseguir ficar escutando metrônomo, né? E tipo assim, mesmo assim era assustadoramente próximo, assim, o que ele conseguia fazer. Mas eu acho que provavelmente em alguma música eles devem ter, tipo assim, não, vamos tocar no feeling, tá ligado? Sim. Enfim, e daí a última coisa que chama atenção nisso é que tem a sessão instrumental, não vou falar muito sobre ela, porque eu acho que na próxima música tem algo muito parecido, mas daí tu vê o Neil Peart, que tu tinha, esqueci o nome do baixista lá que falou, o Neil Peart, não, desculpa, o Geddy Lee, metendo a mão nos sintetizadores, né? Eu acho que é ele, porque tu vê que o baixo some, aí tem uns que é o Neil Peart com seus cacarecos na bateria, e o Geddy Lee tá fazendo um e uma outra coisa lá, assim. E é muito legal, assim. Essa música é curtinha, mas tem verso, tem refrão, tem essa sessão instrumental que depois fica pesadona com a guitarra. Tipo, foda essa música. A gente eu tenho que pagar muito pau. Enfim, se quiser falar mais alguma coisa, senão vamos pra próxima. Vamos pras árvores. Isso, essa aqui se chama The Trees. Vamos nessa. Oh boy. Oh, bye. Tá, eu vou começar a falar do instrumental, porque essa vai dar pano pra manga. Vamos falar instrumental todo primeiro. Eu preciso deixar uma coisa clara, que o início da música tem uma introdução de baixo ali muito boa, que é feita com um efeito chamado chorus. Me lembrou muito, na verdade, um baixista que eu gosto muito. Vocês vão me criticar agora, mas é o baixista do Guns N' Roses. Ele usa chorus basicamente o tempo inteiro e é uma sonzeira de baixo, assim. E, enfim, isso me tocou no coração porque eu gosto desse efeito. Eu gostei que eles fazem, tipo... Eu não sei se tem clipe dessa música, eu não procurei, mas talvez não tenha. Mas no meio ali tem um instrumental, né? E tipo uma parada, e depois vai entrando nos elementos e tal. Rola uns sintetizadorzinhos ali também. Isso é uma coisa que a gente faz também, é uma coisa que eu me identifico.
E no mais, acho que os eventos que a gente falou, os eventos anteriores são presentes aí também, né? Sempre aquela coisa bem tocada, bem feita. Groovado, malemolênciado. Groovado. Um rock groovado. Um rock groovado. O que quer dizer, direto do Rio Grande do Norte. Isso é o Júnior Grovador. Júnior Grovadores. É legal que ele começa com um violãozinho, que eu não sei se é de nylon, acho que é de nylon. Aquela introdução, quando tem o solo de baixo também. Uma coisa que daí tem várias músicas, mas que nessa dá pra notar bastante, é que é muito legal que, tipo, a guitarra toda, ela é muito mais acordes soltos, assim, acordes cheios, sabe? Porque não é, o heavy metal vai focar muito mais nos power chords ou até o grunge e tal depois, né? O rockão. Sim. E nessa música toda, tipo, a guitarra, até por a banda ser tão esparsa, não tem duas guitarras, não tem muita coisa além dali, só é um rockão bom. É muito legal o trabalho de guitarra. O rocambole. E aí a introdução, a parte instrumental no meio tem todos os cacarequinhos lá, tem não sei se é um xilofone, qual é o nome do instrumento, mas que é o Neil Peart que toca, né? Né? Mas eu acho que não é xilofone, acho que é tipo umas, sei lá, É aquele instrumento do Blue Man Group, eu acho. Só que pequenininho. Sabe aqueles canos que tu tem que ver eles tocando. Tá, beleza. Agora, vamos falar sobre o tema da música, tá? Porque essa música aqui, sabe o que é interessante, assim, ó? Deve ter escrito em algum lugar aqui. Essa música, deixa eu ver no Gênios, ela já foi usada, tipo, como campanha de políticos do Partido Libertário lá dos Estados Unidos, e mais recentemente isso, não na década que aconteceu, se eu tô lembrando corretamente. E daí, aparentemente, o pessoal do Rush não queria que eles usassem, então. Mas claramente, assim, tipo, tem muita coisa aqui pra ler. Mas claramente, nessa época, o Rush, principalmente o Neil Peart, que fazia as letras, ele tava muito na pira da Ayn Rand, curtia muito ler os livros, essa coisa da liberdade individual acima de tudo e tal. E, inclusive, algumas outras letras de antes são bem focadas nisso, assim. E é engraçado que, tipo, essa música, pra mim, é a música mais, assim, cartilha das pessoas que são desse jeito, sabe? Algumas outras, tipo 2112, pra mim não é tanto cartilha, assim. É muito mais uma coisa genérica que tu, olhando hoje, sem tá enfiado nessa subcultura, tu entende que é uma história normal, uma narrativa normal e tal. Mas essa música aqui é muito cartilha do que os ANCAPs falaram, tanto que o pessoal usou como música de campanha e tal. E daí, em resumo, a letra fala aqui. E daí eu vou dar minha crítica aqui ao que eu acho estranho dessa letra, que eu vou dizer, que daí tem a ver com o problema, talvez, da filosofia dele. Fala que, né, tem esse conflito na floresta, que as Maples, como é que é o nome? Acer, eu acho que é o nome dessa árvore. Acho que é Acer o nome dessa árvore. O Pinheiro, e daí o Maple eu vou te dizer qual é exatamente. Pinheiro? Maple? Ah, não. Não, Pinheiro é Oak, né? Não, é Carvalho? Oak eu acho que é Carvalho. Isso, Carvalho. Isso. Mas eu acho que Carvalho não é a madeira, Pinheiro. Não, acho que não é. Não, sei lá. O bem-vindo ao nosso podcast onde a gente não entende os nomes de árvores. Mas, enfim, é basicamente assim. Ele tá falando, tem a floresta, e daí o que é muito louco, assim, é meio que um estilo de uma fábula, assim. Mas é aquelas coisas que politicamente as pessoas adoram fazer, aquelas comparações, principalmente eu sinto que o pessoal mais libertário econômico gosta de simplificar a realidade bastante pra fazer. Então é meio que uma fábula, né? E daí tu tem desses dois tipos de árvores na floresta, e uma das árvores, a Acer não recebe luz o suficiente por causa que os pinheiros são muito altos, né? Eles ocupam toda a luz. Aí ele fala que elas começam a dizer pros carvalhos, vocês são muito grandes, vocês estão pegando toda a luz e a gente quer ter luz e tal. A gente precisa disso. E daí os carvalhos dizem, não, a gente não tem culpa de ser do jeito que a gente é e vocês deviam ficar felizes na sombra. Então, se tu só lê até aí, é um conflito que, assim, ele parece meio intransponível. Por quê? Porque eles são árvores e as árvores realmente não podem se mexer, sabe? Sim. Então, na realidade, filosoficamente, eu acho super interessante esse conflito que eles colocam, porque é uma realidade extremamente difícil de mudar e tipo, não cabe muito na discussão política do jeito que eu acho que eles querem. Por quê? Porque Sim. É do jeito que as pessoas nasceram, tá ligado? E daí, se tu tem que estar muito drogado de capitalismo pra achar que, tipo, a posição social de uma pessoa, ela só tem a ver com, tipo, a biologia dela, quase. Porque isso que é o pior de tudo dessa letra. Eu ia comentar isso no início, né? Que, tipo, ele passa uma imagem de que existe uma certa ideia de enfim, uma ordem natural, né? Isso. Mas o que é, deixa eu só falar umas curiosidades sobre o Woke e o esqueci o nome dela. E o Maple. Tá, é que assim, aqui, cara, é que na real teve uns contribuintes
do Genius aqui, que, tipo, a galera trouxe umas ref muito diferenciadas. Muito boa. Manda ver, manda ver. Aí ele tinha falado que, tipo, o Newport teoricamente escolheu essa dualidade entre o Carvalho e o Acer, porque o Carvalho representava a Inglaterra, o Reino Unido, enfim, é a representação, acho que na época colonial, e o Maple é uma árvore da América do Norte, né, então representava o Canadá, assim. Então como se fosse uma dicotomia, né, de opressor e oprimido. Mas será que então a minha interpretação tá meio errada, talvez, porque tá começando a virar uma canção anti-Inglaterra? Ou não? Não, eu acho que ele deve ter, talvez, se inspirado nessa dualidade. Não seja falando dela, necessariamente. Mas eu achei uma informação interessante. E deixa eu ver se eu tenho outra informação. Não tem outra informação. Mas enfim, daí posso de repente só dar o fim da história, que daí eu tenho mais críticas, aposto que vai ter críticas a meio que essa visão aqui. Porque daí falam, tipo, eu acho muito legal, perdeu a das árvores, se bem a gente tá falando sobre isso. Ele fala, tá rolando uma treta na floresta, e daí fala que as criaturas fugiram. Eu sempre vi, deixa eu ver se alguém botou isso. E me parece no Genius o pessoal tá falando aqui que tem a ver com, tipo, que a ordem natural, que seria o lugar legal onde as criaturas vivem, por causa desse conflito, né, entre eu não quero dizer classes, porque me parece muito estranho que tem essa coisa da biologia no meio, mas esse conflito na cabeça dele tá causando as criaturas a ir embora, e eu penso muito, quando ouço isso, aquela coisa assim, tipo, se vocês pressionarem demais, os investidores vão tirar os investimentos. Tá ligado? Me parece isso, essa linha, assim, vocês estão afastando com essa comoção social, essa coisa. E daí ele fala, e daí aqui o final, ele começa a ficar cada vez pior, eu acho, principalmente se tu pegar, olha, ali apareceu o Marx aqui no Gênesis quando eu apaguei. O final começa a ficar cada vez pior dessa coisa, ideologia mais libertária, porque parece o que tu ouve hoje, as pessoas, tipo, a MBL falando, que é tipo assim, os Acer estão dizendo que estão sendo oprimidos, e daí os Carvalho não conseguem, tipo, entender essa situação, e daí no finalzinho ele fala, né, ele literalmente fala, eles fizeram um sindicato, os Acer fizeram o sindicato e pediram, né, demandaram ter direitos iguais, daí eles gritam palavras de ordem e tal, e daí no final, e é meio que um deboche no final, me soa, que é tipo assim, eles passaram uma lei muito nobre, e agora todas as árvores são iguais, corta todos os membros das árvores, tal, tu corta, elas são todas do mesmo tamanho agora. E dessa distopia, né, que tu vê muito MBL, tu vê o pessoal da extrema direita dizendo assim, tipo, se tu tentar fazer a igualdade, tu vai chegar num mundo distópico onde, tipo, todas as características diferentes vão ser podadas, literalmente, né, nessa história. Então, por isso que esse final é ruim, assim, pra mim, essa coisa. Mas pode falar um pouco sobre isso. É que eu acho que, assim, eu provavelmente vou me arrepender disso que eu tô falando, mas eu acho que pro momento histórico, assim, pensando em questão do espírito do tempo, eu acho que é muito reflexo do que o socialismo representava, né? Tipo, eu acho que para qualquer ocidental que não tivesse, talvez, dentro de uma lógica mais coletivista, assim, né, eu acho que o socialismo sempre funcionava como essa ideia de que, né, pensando nos anos 70, Guerra Fria, né, União Soviética, Império do Mal, aquela coisa, sempre funcionava com essa ideia, assim, de que, tipo, tudo era, de alguma maneira, chapado, né, tipo, nivelado, e tu não tinha espaço para criatividade, tu não tinha espaço para falar o que pensava e tal. E que, de certa maneira, né, talvez ressonasse um pouco com o tempo, né? Sim, isso é muito Guerra Fria, né? Do socialismo. Mas que nem tu disse, tipo, a galera tá drogada de capitalismo e... Porque, tipo, o que eu acho mais interessante do capitalismo é que ele consegue fazer as pessoas escreverem músicas sobre certas... Não que o capitalismo faça isso, mas vamos dizer assim, que a mecânica da vida meio que faz as pessoas refletir que, tipo, o capitalismo ou a lógica individualista tem seus pontos positivos, e daí, sei lá, de novo, vai pra uma vibe muito primeiro mundo, assim, tipo, eu quero ter liberdade, eu não sei o que, os investidores, aquela coisa, mas aí, tipo, tu tem 90% da população fodida, entendeu? Tipo, é muito louco como isso passa, assim, como algo normal, assim. Então, enfim, só a minha visão sobre isso. O pessoal do chat falou, o ICB3 falou que, tipo, parece que é como se as árvores tivessem todas sido derrubadas. É uma
interpretação. No Genius ele fala que, tipo, esse final seria a violência revolucionária, né? E sim, que acaba nessa distopia, um estado totalitário, onde realmente todo... Mas aí que tá, tipo, todas as referências aqui tá em relação à Revolução Francesa, né? Inclusive eu vou falar uma outra curiosidade que tá aqui, que eu não falei antes, que ele falou and the oaks ignore their pleas, que tipo... ele fez uma correlação com os aristocratas da França, assim, que, tipo, teoricamente, uma princesa lá teria falado, tipo, deixa que enfim, as pessoas de baixo, das classes baixas, comam um bolo, né? Porque faltava pão. Só que, tipo, isso é uma total alienação da realidade. Tipo, não tem como comer bolo, porque as pessoas ficam muito mais caro, muito mais difícil de fazer, e não tem nem pão, tá ligado? Tipo, então é uma coisa... O que eu ia dizer é porque assim, tipo, o pano que eu passo pra isso, tipo, tirando o fato de que pra mim realmente parece, e o Neil Peart era um super ancapzeira, né, vamos usar esse coisa. O que eu passo o pano é que, assim, me parece muito estranho que ele escolheu todas essas metáforas quase como se fosse, se ele queria debochar, né, da questão da igualdade e tal nessa música, tudo que ele escolheu é muito estranho pra mim, porque primeiro tem exatamente isso, eu nunca tinha pensado que tem essa coisa do o Canadá versus o Reino Unido, que daí eu imagino que ele não deve curtir muito o fato deles terem sido uma colônia e tal, a influência do Reino Unido no país deles, eu imagino. Então ele já escolheu como se, assim, tipo, os caras que estão oprimindo os outros é tipo os canadenses, que é ele, coitadinho, estão sendo oprimidos por um outro cara, e daí ele tá meio assim, não, mas eles estão certos, sabe? Tipo, já me parece estranho que ele começa assim. E depois, que é meio que um viralatismo, assim, estranho, que eu não acredito que ele não tenha um viralatismo, na real. Então por isso que é estranho, de novo, assim, ele tá meio que fazendo um deslize, assim, freudiano quase. E a outra coisa que é muito estranha é que daí pra mim, se ele... E ele mudou de ideia depois nessas coisas mais tarde, mas tipo, quando a pessoa curte essa música de 100% é isso que eu gosto, não ironicamente, o fato de ser as árvores que realmente não podem mudar é muito foda, cara. Porque daí começa a ter uma coisa muito fascistoide no negócio, porque pra mim, assim, ó, a leitura do início da música, se for assim, é tipo, os Acers estão certos. Os Oaks realmente são os filhos da puta e eles têm tudo e os Acers não estão conseguindo a luz. Como é que a gente sai dessa situação? Só que daí a leitura é tipo assim, não existe solução pra essa situação. E daí a única maneira que tu tem pra solucionar é um conflito violento. Então, tipo, a própria música te coloca isso nos termos muito dark, entendeu? Tipo, não é uma metáfora boa. Porque na vida real as pessoas podem mudar. Na vida real, tipo, as classes, se tu tá vendo como conflito de classe, a gente não... muda, né? Exato, a gente pode realmente fazer um mundo talvez mais igual, mais justo, sem matar todos os ricos. Tipo, porque o rico ele não precisa ser inerentemente rico pra viver. O pobre não é inerentemente pobre pra viver. As pessoas não nascem numa casta. E essa música parece que ela tá fazendo essa coisa, por isso que, assim, é ruim quando o libertário hoje, né, do Partido Libertário, desculpa pessoal que tá no chat e quer reclamar a palavra, quando o ANCAP, quando o ultraliberal vê essa música e diz, eu não ironicamente acho que isso tá certo, o cara tá muito chapado de capitalismo. O cara tá com umas ideias muito erradas. É isso que eu acho, basicamente. Ali tem aquela frase dos Acer gritando opressão. Exatamente alguém falou no chat aqui sobre espantalho, né? É exatamente espantalho, tipo assim, uma entidade, né, que a gente falou que não pode mudar, clama por uma realocação ali da ordem da coisa. E só que, tipo, e daí no final é essa coisa do tipo assim, tá, agora tá todo mundo nivelado pela força, pela violência, tá ligado? É meio que, tipo, se tu for comparar isso com o mundo, cara, é completamente espantalho, porque, como eu falei antes, tu tem 90% das pessoas pobres, tá ligado? Ou com menos recursos materiais, no mundo exatamente que tem uma maneira de mudar, né? Então, realmente é um baita no espantalho isso aqui, muito ruim. E aí é estranho, pra mim é muito estranho que realmente os Oaks, porque se tu vê só o primeiro verso, os Carvalhos, tipo, se tu vê só os primeiros versos, tipo, pô, os Carvalhos são os desgraçados, porque realmente eles têm, aquela coisa assim, tipo, a pessoa é cancelada na internet e diz que compara isso a uma opressão, sabe? E quando me cancelam na internet é tipo o holocausto, quando alguém faz, eu acho que a Nise Yamaguchi fez um treco assim lá, né? Que o jeito que perseguem quem defende a cloroquina é similar ao holocausto, é tipo, o primeiro verso parece isso, tá ligado? Porque os Carvalhos têm tudo, os Maples eles precisam de algo mais, eles poderiam ter dito, tá, então a gente vai tirar alguns ramos, ou a gente vai fazer alguma coisa, mas eles não quiseram, por isso que é legal que tu fala da Revolução Francesa. Os Carvalhos disseram, por que vocês não empreendem sozinho aí? Disseram, por que você não cria o próprio mercado para empreender e empreende? E daí é uma surpresa que acabou em violência, entendeu? É por isso que a
história, tipo, eu não consigo entender isso como um deboche, tipo, é péssimo. Só que ele quis escrever como isso, por isso que eu tenho uma relação de amor e ódio. A letra nem é tão ruim, entende? Se ela fosse um deboche por outro lado, também serviria. Sim. Por isso que é importante a gente escrever uma música com árvores, onde elas acham uma maneira de se organizar. Mas quer falar, não, quem sabe tu empreende, né? Aluga um carro, vai trabalhar para uma empresa que tu não tem vínculo e, sei lá, dirige 16 horas até tu bater o carro e não ter seguro. Enfim. Olha só, no chat a Pocades tem que trabalhar redistribuição de save, exatamente. Mas enfim, a gente acabou essa música, isso aqui, assim, eu prometo que eu não fico mais, eu tava aquela foto, assim, do cara, só vou beber hoje, mas não vou falar de política dele, tava... 2 segundos, depois eu vou matar o capitalista. Vou matar o capitalismo. Mas enfim, agora vamos pra próxima, e essa próxima, assim, já vou dar a introdução. Ela tem várias partes, ela tem várias coisas, mas ela é só instrumental. Então, assim, vamos ouvir ela, de repente, eu vou escrever coisas que me vêm à mente quando eu tô ouvindo ela, e daí a gente vai fazer um comentário todo, e daí a gente comenta sobre o álbum no geral depois. Ela é um instrumental bem longo, mas vamos lá. 9 minutos de instrumental. A Vila Estranha, né? La Villa Estrangiato. Vamos nessa. Que loucura, hein, tchê? Nunca falei mal. Nunca falei mal. Barbaridade? Mas barbaridades pro pessoal de fora aí, é pra gente... Isso é gaúchos explecionando. Quer falar então, um pouco? A música é baseada num sonho, né, do Alex Lifeson, não sei exatamente como é. Lifeson, eu digo. Cara, na verdade, não sei se tu quer comentar aí, cada uma das... Eu não sei se essa divisão exatamente existe, né? Não sei se fala aí sobre isso. Fala, na realidade, eu acho que no encarte, que eu não tenho o encarte disso daí, mas ele fala... Eu tenho quase certeza que fala essas divisões de tempo e tal, porque, tipo, cada uma seria uma parte desse sonho que ele teve e daí ele compôs a música baseada nisso, né? Sim, mas o que eu achei mais legal, que eu vou comentar, é que essa parte do Monsters ali é um plágio. É um plágio de uma música chamada Powerhouse, que eu acho que era usada num filme da Warner Bros, da Looney Tunes. Eu acho que nos Looney Tunes o tempo inteiro eles usam essa música. E aí tem uma historinha aqui que o Rush pagou depois, né? Tipo, não era obrigado a pagar, acho que por causa fazia muito tempo e tal, mas eles pagaram uma grana depois pro cara, que ele tava vivo ainda, a família dele. E gostei, porque... o plágio comia solto. Nem só de criação vive, né, o ser humano. Que isso, cara, isso é uma coisa que, tipo, eu sou completamente a favor de fazer essas merda, né? Eu acho que, tipo, o jeito que hoje... Porque é muito louco, porque, assim, o jeito que hoje tu não pode tocar, digamos, 10 segundos de uma música, tipo, se eu compor um solo de guitarra e ele for 10 segundos que é copiado de um outro, vão me processar e eu não posso fazer. Mas se eu compor uma música que soa virtualmente igual a todas as outras, que se chama as músicas pop de hoje, é basicamente 10 músicas que são exatamente igual, mas que não que não atendem às necessidades pra dizer que é um plágio, tu pode. Então, tipo, isso é uma merda, tá ligado? A gente cresceu nessa cultura, eles cresceram ouvindo essa música e era um treco que de repente ele sonhou com essa música e ele queria expressar isso, mas não, tu não pode usar, porque outra pessoa é o dono. Vai tomar no cu. Tu é ANCAP, meu. Tu não gosta do governo te proibindo fazer isso. Enfim. O que eu ia comentar? When an Idea, Become an Idea. Sim, exatamente. Tem uma música, né, que eu compus que a gente ainda vai gravar com a Mortícia, não tá nas próximas. Vamos gravar. Que inclusive é uma música muito inspirada no jeito que o Rush toca os instrumentos. Eu fiz parte do instrumental, é muito inspirada. Tu sabe, eu vou contar uma curiosidade sobre essa música. Cara, até hoje eu toco ela instintivamente, porque eu gosto muito do andamento que ela tem, e eu uso meio que pra ficar aquecendo, assim. Uma então, música que a gente... Essa música é uma música da Mortícia que a gente chama de Collective Imagination, que a gente nunca gravou. Quem viu nos shows antigos lá. A gente vai gravar um dia. 14 e 15, depois não existe mais. Mas falar sobre essa música, eu acho que não vamos entrar em cada uma das partes, porque eu deixei um tempo rolando ali em cima pro pessoal ver a música secreta. A gente tem várias músicas secretas, a gente, digamos que a gente, tipo, tá louco pra acelerar o processo de gravação, mas a vida não é tão fácil assim. O que me chama muita atenção é que claramente, tipo, o Alex Lifeson, acho que ele toma mais à frente nessa música, mesmo que, tipo, o Neil Peart e o Geddy Lee estejam going crazy
Crazy, os solos que tem aqui eu acho muito legais, eu acho extremamente expressivos, os riffs, as mudanças de nota que ele cria aqui, elas são absurdas, assim, é muito legal. Quem gosta, e quem gosta de tocar também, mas só quem gosta de apreciar a música, vê que essa música é completamente maluca, até por causa da moral, que é um sonho, é uma cidade estranha. Tem violão espanhol no meio. Sim, tem um cover dessa música que é feito pelo guitarrista do Deep Purple, como é que é o nome dele ainda? O atual. Sim, eu já vou lembrar o nome, Steve Morse. Steve Morse, que é o Steve Morse, Billy Sheehan, Mike Portnoy, tipo, só uma galera vacalhona, assim, e é muito bom. Inclusive, eu conhecia essa música, a original, né, já, mas eu comecei a gostar mais dela depois que eu vi essa versão do cover, assim, é bem legal se o pessoal pilhar de procurar depois. Outra coisa que eu ia falar, essas divisões com esses nomes aleatórios eu acho muito legal, esse tipo de coisa eu adoro fazer nas músicas também. Inclusive ali tem aquela Danforth and Pape, é tipo, são nomes de ruas, de bairros. Provavelmente relembravam ele alguma coisa, né? Tipo, tem um pedaço ali do negócio do Hamlet, que é aquele To Sleep, Purchase to Dream. É muito legal essas viagens. Que daí o último ali é um trocadilho com o nome do álbum anterior, né? Farewell to Things. Exato, muito bom, o álbum anterior é um adeus aos reis, né? Porque o Rush, por todos os problemas ideológicos, não era monarquista. E daí a última música é um adeus às coisas, que Kings pra Things, é muito legal. Essa música é muito boa, ela tem os motifs, né, ela é tipo uma pequena óperazinha, assim, ela tem os temas, uma historinha contada pela música, muito legal. E que mais enfim, eu acho muito maneiro, tem solo de baixo absurdo também, que inclusive eu acho que tem, o bom do Rush é que tem muitas coisas dele separadas na internet, às vezes por causa do Guitar Hero, às vezes porque tem por aí, então se vocês procurarem, eu acho que tem essas faixas separadas, aí vocês podem ouvir o solo de baixo lá, aquela coisa lá que ele faz. E o solo de guitarra eu acho extremamente legal, ele dá uns bend meio gemido lá, que o Guilherme fala que quando eu toco guitarra eu faço os bend de gemido de gato, ele faz isso um monte. Enfim, eu não tenho muito o que falar, eles fazem... Essa era a fonte do Lucas quando ele era guitarrista. Na real é o Neil Peart, porque o Neil Peart é um cara, ele é viajão na guitarra, ele lembra um pouco o Rich Blackmore, né? Porque o Alex. O Alex Lifeson, desculpa, eu sempre falo Newport. Porque é bem o estilo Rich Blackmore de tipo assim, extremamente virtuoso, eu diria. Só que o cara meio que fica com preguiça às vezes no meio dos trecos, então ele tá todo... Ele mete uma escalinha super rápida e tal, é meio que o approach Dave Mustaine também. Dave Mustaine, enche o saco de tentar criar um treco aqui, daí começa... Mas eu não tô xingando o Alex Lifeson, tipo, soa extremamente bem. Eu também adoro o Blackmore, mas é tipo, eles têm esse estilo meio esquizofrênico de colocar umas coisas rápidas, assim, parece não muito planejadas. Sim. É tipo uns exercícios que eles sabem fazer super rápido e eles têm. Mas eu adoro essa definição de guitarrista que fica com preguiça, porque os caras são tribons, assim, eles estão fazendo as coisas e quando vê eles meio que cansam, assim, fazem qualquer coisa, tipo, e é muito essa vibe de Blackmore mesmo, tipo, Blackmore é campeão de fazer isso, ele começa os solos todo bonitinho, faz os arpejos e tal, depois ele só chineleia só. Pra quem não sabe, chinelear é um verbo. É uma coisa, chinelhar que representa fazer nas coxas, chinelear, não fala isso. Desculpa. Nas coxas é politicamente incorreto? Claro, Tá. É que nem... Tá ligado que criado mudo também é um sim, mas isso não falei. Isso tu tá me cancelando por nada aqui. Tô cancelando, mas é a mesma coisa. É o mesmo tipo de relação histórica com... não quer dizer que chinelear é um termo de, sei lá, falar mal, ou xingar, ou... Entendi. Desculpa aí, pessoal, porque eu não sabia o problema de falar ou fazer nas coxas, mas eu não usarei agora. E algumas o chat agora tá falando todas as coisas que não deveriam ser faladas, mas beleza, valeu, pessoal. E eu queria dizer uma coisa que incluíram no chat, e é verdade, eu fiz também de errado, que eu disse que eu gosto do Alex Lifeson e do Rich Blackmore ao chinelhar eles, e daí eu não pedi desculpa
desculpa pro Dave Mustaine, eu peço. Dave Mustaine é absoluto deus dos riffs e dos solos, mas ele tem essa característica também de que às vezes ele só tá de saco cheio de fazer algo criativo e ele mete um treco aleatório que ele faz sempre. O que não é ruim, porque eu tenho uma teoria e eu já vi vários guitarristas falando sobre isso, que tipo, tem o lado mais big brain de fazer composição, né? Que é tipo, vou fazer extremamente planejado e técnico, e o lado mais tipo emocional, só deixa a mão trabalhar sozinha e faz qualquer coisa, e daí tu tem que tipo, ter um balanço legal pra fazer, principalmente quando tá falando de improvisação, né? Tu usou todas as tuas ideias, aí ok, agora eu só vou meter algo aqui porque eu preciso dos próximos 30 segundos fazer alguma coisa. Mas é isso aí. Tu vê isso muito nessa... Não, e voltando pro Rush, assim, é até interessante pensar nessa dinâmica, né? Porque eles são uma banda muito técnica, mas claramente eles têm esse input, dá pra dizer assim, né? Mais emocional, vamos dizer, tipo, exatamente a vibe do... Tô fechando com chave de ouro aqui, exatamente a vibe do álbum, né? Técnica versus o feeling, a experiência. E eu acho que, tipo, isso fica mais claro nessa música, né? Que tem momentos ali que eles estão todo mundo fazendo uns troços complexos junto e tal, e daí tem outros momentos que tem mais aquele som mais esparso, mais groovado. Então, realmente, acho que se tu for pensar, até pode ser uma referência, né? A própria questão do álbum. Isso. Mas, vamos concluir sobre o álbum aqui, de repente, então. E aí, Lucas, nota? Dê uma nota de 1 a 5. 1 para muito insatisfeito, 5 para muito satisfeito. A gente não dá nota, porque eu tenho extrema dificuldade em ranquear as coisas que eu gosto, né? Não, então, é que a gente não é crítico musical, né, cara? A gente eu espero que... Eu tô percebendo algumas coisas que a gente gosta de falar aqui, eu espero que as pessoas gostam de ouvir o jeito que a gente fala, mas eu prefiro, assim, menos procurar, tipo, o que às vezes o artista diz, a música significa isso. No caso, até a própria As Árvores de antes lá, ele diz que ela significa uma coisa que eu não gosto muito. Ou às vezes, assim, tipo, nós criamos a música desse jeito, eu gosto até de dar um react, pensar, internalizar sem saber direito o que é e tentar dar minha perspectiva pra vocês, eu acho legal. E então, por isso também é ruim de dar uma nota pro álbum. Como é que eu vou dizer que foi melhor isso aqui do que o Summer in Time do Iron Maiden? Não, é totalmente diferente as coisas que a gente tá comparando aqui. Mas dito isso, muito legal esse álbum. Eu gosto de pensar sempre na perspectiva temporal, dentro do estilo, tipo assim, não pra dar nota, mas pra talvez pensar num nível de relevância, né, numa conjuntura, vamos dizer assim. Eu acho... E acho que como o Summer in Time a gente falou, né, da questão dos sintetizadores, das guitarras, a gente falou sobre a questão do uso dos primeiros amplificadores transistorizados, né? Acho que nesse aspecto, assim, não tem comparação, né? Realmente um é mais expoente que o outro. Mas vamos dizer que a questão é... Acho que o Rush, como um todo, é uma banda muito foda. E acho que aí eles estavam numa vibe de fazer umas coisas... Acho que tu ouviu muito mais a discografia deles do que eu, né? Mas comparando com o começo, assim, acho que eles estavam numa outra vertente de coisas que eles estavam fazendo. Eu não sei se dá pra dizer isso. É porque eu ia dizer, eu falei um pouco isso no início do coisa, mas eu botei aqui na tela meio que essa foto que tem todos os álbuns, tá? Não é nem todos, mas vamos ver no início. E daí, pra mim, o jeito que eu vejo o Rush é, tipo, eles estavam mais focados em canções e é uma coisa meio hard rock, nem sei se chamava hard rock nessa época, né? Mas era esse rockão bom, assim. E daí eles foram colocando, se não me engano, nesse segundo álbum, que eu sempre esqueço o nome, que alguém vai lembrar aí, eles têm uma música que é grande, que é Snow, a coruja, Snow Owl, não sei o que, e daí eles têm uma Thor Dog and the Snow Owl, acho que é o nome, que é tipo um épico, que tem uns 8, 9 minutos, aí depois no outro álbum, acho que eles têm The Necromancer, alguma coisa assim, ou eu posso estar trocando, mas eles sempre têm uns épicos. Aí no 2112 eles têm um negócio de 20 minutos, um lado inteiro ali, e daí eles cimentaram esse estilo deles de tipo, nós somos um power trio extremamente técnico, com letras pensantes e que falam sobre coisas inteligentes e tal, e filosofia e blá blá blá, e fazemos canções gigantes e temáticas e tal. E daí eu escolhi esse álbum porque assim, tipo, eu como adoro esse estilo específico do Rush, esse álbum pra mim é o melhor desse estilo. Tipo, eles têm o 2112, que é muito legal, eu gosto igualmente quase, que é assim, mas eles gravaram 2 álbuns depois deles, né? Eles gravaram Farewell to Kings, que também tem um épico, que é a primeira parte da abertura desse, e daí no Hemispheres é meio que assim o ápice disso pra mim. É o estilo perfeito disso, por isso que pra mim é o meu, que eu traria pra falar sobre ele, porque todos os elementos que eu gosto de Rush, que é os arranjos complexos, o jeito que o baixo
baixo e a bateria interagem, a guitarra, o jeito, a escolha de notas da guitarra, o timbre e tal, ele está perfeito aqui. E daí depois eles começaram a experimentar para um outro lado. Eu acho que o próximo álbum, que é o Permanent Waves, eles começam a focar mais nas canções e mais em cada vez mais botar elementos de sintetizador e coisas estranhas. Aí no que todo mundo conhece lá, que é o Moving Pictures, eles têm as melhores, digamos assim, mais conhecidas canções. Nunca deixa de ser o Rush, assim, nessa época. Nunca deixa de ser muito descaracterizado. A gente poderia ouvir o Moving Pictures. Mas tem canções menores, tem os hits, sim, tem o sintetizador, assim, perfeito ali. E daí depois eles começam uma fase experimental diferente. Eles começam a fazer o álbum só focado em sintetizador, quase. Enfim, então, tipo, por isso que eu escolhi esse álbum. Eu tava falando tudo isso exatamente porque isso é um exemplo máximo do Rush nessa época que eu gosto e que eu trago as influências, digamos. Não, mas enfim, e daí esse Rush, isso que é legal, o Rush analógico lá, tem toda uma briga, e até a própria carreira do Rush, eu acho que eu já vi declarações do Geddy Lee meio que voltando atrás na fase deles, que eles foram pros sintetizadores e fazer as coisas digitais lá, que teve, se não me engano, tinha uma entrevista que eu vi que o Geddy Lee meio que tipo assim, os instrumentos reais é o que eu mais gosto de tocar, ou tipo, a gente fez esse álbum, eles fizeram um álbum meio sem sintetizador, que eu acho que é esse que tem um parafusinho aqui, que... Eu lembrei de uma coisa pra falar disso, que eu lembrei do documentário que eu assisti 10 anos atrás, que quem produziu eu não sei, eu acho que eles chegaram no momento que eles deram uma parada, né, de fazer álbum. Foi isso. Eu acho que teve uma época que o Neil Peart foi fazer uma viagem e tal, porque a mulher e a esposa dele a mulher dele e a filha dele morreram, eu posso estar lembrando errado. Eu tô lembrando todos fatos meio errados aqui. A filha dele, acho que morreu. Morreu a filha dele. Ele passou, inclusive, aqui no Rio Grande do Sul de moto, que eu tava dando rolê. Eu vou ver aqui. Não, vai falando. Só me atualiza da discografia aí. A discografia? Uma parada. Deixa eu ver. Quero a lista de álbum, cadê? Depois do Test for Echo, da turnê do Test for Echo, a primeira filha, Selena Taylor, morreu no acidente de carro, tá? Foi isso, eu achei que... não, e a esposa dele, não, Common Law Wife, o que é isso? Tá, eu não sei, eu acho que é a esposa, mas eles não estavam casados, afim, era a chegada dele, é isso que eu tô tentando ler. Morreu de câncer 10 meses depois. Difícil, né? Exatamente. Então, se não me engano, foi isso que ele ficou um tempo sem tocar. Deixa eu ver quando é que foi o Vapor Trails, que é o próximo álbum. Mas eu tenho que ver, eu vou pegar a discografia inteira deles. Rush Discography. E daí ele fala, inclusive, que ele teve ele fala que ele mudou o jeito dele de tocar bateria, né? Ele, tipo, reaprendeu. Eu vou procurando aqui enquanto... deixa eu ver aqui, ó. O Google mostrou a discografia, tá? Vamos ver. Não, tá. Depois do Roll the Bones, ele ficou um tempão. Será que é isso? Não, mas tá errado só. Tá errado no Google. Peraí. Tá fora de ordem. Google. Vou ver pra ti. Calma aí. Grace Under Pressure foi em... Não vai me dizer os anos. Tá, 84, Power Windows, Hold Your Fire, 87, Presto, 89, Roll the Bones, 91, Counterparts, 93, 96, e daí foi um período grande, foi Test for Echo pro Vapor Trails, que foi 6 anos, mas foi bastante coisa, porque eles geralmente lançavam um por ano, esse aqui demorou 3, o Counterpart pro outro, 2 anos, enfim, isso aí. Sim, eu lembrei que, tipo, quando eles deram uma voltada, assim, eles chamaram o Kevin Shirner, que é o produtor do Iron pós volta do Bruce. E eu lembro que só que teoricamente aqui, né, por isso que eu me confundi um pouco, o Kevin Shirner produziu deixa eu ver aqui, Counterparts, que eu não sei, não, ele foi engenheiro de som, não foi produtor. Eu acho que ele só deve ter ajudado eles na volta ali, porque eu lembro que o Geddy Lee falou assim, não, porque o Kevin falou pra nós, não, nada desses instrumentos loucos, essas coisas que vocês tocam aí, pega um baixão aqui, eu lembro que ele mostrou um jazz bass, que é um baixo bem clássico, assim, bem, sonoridade bem clássica, e eu lembro que na turnê, nas últimas turnês ali, eles estavam mais assim, tocando os instrumentos mais clássicos, assim, e menos programados. Mas eles tiveram um movimento, uma época, eu acho que o Counterparts é um álbum que ele é mais focado na guitarra. E porque basicamente eles tiveram uma fase que a guitarra era tipo assim, se te aquieta aí que o Geddy Lee tá fazendo um monte de loucura aqui com o sintetizador, e daí no Counterparts eles tiveram uma fase mais focada em guitarra. Counterparts é um álbum muito legal, ele me lembra um pouco Perpendicular, do Deep Purple. Não que tenha muito a ver, mas eu sinto que eles são álbuns que, tipo, são da mesma época, assim, quando eu ouço, eles têm o cheiro da mesma época, e eu acho muito legal os dois. Eu espero que vocês tenham gostado. O resumo desse podcast, assim, eu gosto pra caralho desse álbum do Rush, eu espero que eu tenha
tenha feito vocês gostar um pouco mais, o Guilherme gostar um pouco mais também. Muitas das coisas que eu gosto em canções da Mortícia, eu inspiro muito nisso, então a questão de ter essas estruturas, assim, que contam as histórias, que eles fazem muito, principalmente na primeira música. Eu nem falei disso, mas nas Circumstances tem um riff lá, o... Essas coisinhas, essa linhazinha melódica de riff é um negócio que eu, quando me deixam compor os riffs e tal, eu faço. Tanto que essa música... Eu ia dizer que isso é uma coisa que me lembra muito tu, assim, esse tipo de coisa. Exatamente, essa música que tu disse que gosta, que a gente nunca lançou, que é a Collective Imagination, eu basicamente tava ouvindo muito Rush, tipo, eu vou plagiar Rush. Aquele plágio dentro da legalidade, né? Enfim, eu fiz um plágio dentro da realidade, da legalidade. Mas quer falar alguma coisa sobre esse álbum? Daí pode se despedir, Guilherme. A galera tá no embate cringe, no cringe não, tá no embate Millennial versus Gen Z ainda. Esse debate vai... Mas enfim, cara, muito obrigado aí por quem compareceu. Esse podcast vai provavelmente daqui a um tempo. Isso. E fiquem ligados que a gente faz um por mês, então muito provavelmente quem vai decidir o próximo álbum vai ser eu. Porque a gente tá cada uma vez aqui. Ou a Já gente tem tá uma ideia? Cara, tô pensando. Tô tentando pensar numa coisa um pouco mais assim, tu não tenha tanto conhecimento sobre, pra fazer um bate-bola aqui, mas vamos ver. Tá, beleza. Então é assim, ó. Falou, pessoal. Nos vemos na próxima. Tchau! Tá. Obrigado por escutar nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam nas plataformas da sua preferência para receberem os próximos episódios. Sigam nossa banda nas redes sociais e nos vemos na próxima.